Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos numa série onde nós estamos falando sobre aprendendo a orar com os salmos e nós iniciamos essa série com uma série de hinos de salmos de hinos, né? Nós falamos os salmos de louvor, foi o primeiro, e nós falamos o salmo da realeza do Senhor na semana passada e hoje nós vamos falar de um hino, o Cântico de Sião. E é muito legal esses cânticos de Sião, porque também eles são chamados de Cântico de Romagem, ou Cântico de Romaria, né? A gente acha que a Romaria é algo inventado agora, mas não é. A verdade é que quando Israel se estabelece na sua terra, e eles têm o dia sagrado, então as pessoas que moravam longe vinham até Jerusalém, então a gente está pensando no templo aí já, né? Para prestar culto ao Senhor. Na verdade, uma vez por mês tinha o Yom Kippur, né, que era o dia do perdão, da expiação. Então todo Israel vinha, mas tinha mais duas festas que todo Israel vinha para celebrar essas outras duas festas também. O Yom Kippur não é, na verdade, uma festa, né, porque é um dia de reflexão, tem mais a ver com isso. Se torna uma festa porque depois que o cordeiro é oferecido, o pecado perdoado, então se torna uma celebração, porque eu fiz as pazes com meu irmão, eu fiz a paz com Deus e agora estou livre para caminhar mais um ano aí diante do Senhor. Então, nesse momento que o pessoal vinha de tudo quanto é lugar, eles caminhavam, então isso também chamava romaria, e nessa romaria eles vinham entoando cânticos, vinham tendo esses tipos de salmo. Tem salmo que tem uma pessoa que puxa e as outras respondem, tem salmos coletivos, enfim. Aqui a gente não vai entrar tanto nesse detalhe, nós precisamos somente entender que é um cântico de Sião, um cântico onde as pessoas estão indo a Sião, e esse cântico é muito especial, e é o salmo de número 122. Peço novamente que você leia o salmo, é um salmo bem curto, apenas de 9 versos. Leia ele e nós vamos lê-lo à medida que nós fomos conversando com ele aqui, ok? Então esse salmo, é comum alguns salmos eles fazerem uma moldura, né? Você imagina ali um quadro e ao em volta tem a moldura que dá todo sentido e significado àquele quadro. Esse Salmo 122, eles também tem essa moldura, esse quadro, e tanto no versículo 1 fala, vamos à casa do Senhor, quanto o 9 fala em favor da casa do Senhor. Então perceba que a casa do Senhor é o grande molde aí do Salmo 122. O que isso significa? Significa que para a gente entender melhor esse salmo, nós temos que entender um pouco melhor o que significa o templo para Israel. Hoje nós entendemos que presta atenção nisso, que é fundamental para a nossa experiência religiosa. Eu não sou a igreja. Eu sei que você ouviu muito dizer que eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Quer dizer, pastor, que é o prédio? Não, o prédio não é a igreja. A igreja se dá na reunião dos santos, na reunião daquelas pessoas que confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então eu não sou igreja, mas eu me torno igreja na medida que eu me relaciono com outros irmãos, ok? Então é um erro dizer assim, eu sou igreja, então eu não preciso ir a um lugar. Não, você não é igreja. Você se torna igreja quando você se une com pessoas. E nessa união, o centro dessa união é Jesus. E aí nós vamos conversar acerca de Jesus, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos ler a palavra do Senhor, expor a palavra do Senhor. Ali é a igreja, na união dos santos, ok? Eu sou igreja? Não sou igreja. Eu me torno igreja na reunião dos santos. Mas no Antigo Testamento, igreja, ou melhor, a casa do Senhor, aonde Deus estava presente, era no templo.
Porque dentro do templo havia um lugar chamado o lugar santíssimo. E dentro desse lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar, ou seja, só o sumo sacerdote podia entrar, ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança revelava a presença de Deus. Sendo assim, eles acreditavam que o Monte Sião, onde ficava o templo, era o lugar mais alto da terra, porque era o lugar de contato com Deus. Ali era o centro do mundo. Ali onde as coisas aconteciam, porque é ali que Deus falava, é ali que Deus se manifestava. Então, eles tinham uma religião muito templocêntrica. O templo era o centro da religião. Quando a gente lê alguns relatos, por exemplo, Jonas, né? Quando no capítulo 2 que ele está dentro de um grande peixe, e ele fala assim: eu não voltaria ao templo, ou seja, eu quero ver a tua face, eu quero não ver a tua face, mas contemplar a tua glória, eu quero estar prestando culto ao Senhor. E onde faz isso? No templo, uma religião extremamente templocêntrica. Ok, dando esse resumo aí do que significa o templo para Israel, né? Isso aí no primeiro templo, o que significa isso? Nós vamos então agora para o Salmo. E é interessante que é um convite o Salmo, os primeiros versos, né? 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, é um convite para alguém que aparentemente nunca foi para Israel, nunca foi para o templo. E isso vai ficar evidente quando o Salmo vai seguindo. Ou seja, ele está feliz por esse convite, porque tudo que ele ouve falar do templo é algo maravilhoso. Agora estamos aqui, verso 2. Junto às suas portas, ó Jerusalém. Ou seja, no primeiro verso ele fala, estou feliz quando me convidaram para ir ao templo. E no verso 2 ele fala assim, cheguei. Então ele não fala a trajetória, mas ele fala que a felicidade dele por ir, por ser convidado, e no verso 2 ele chegou. Então há um convite aí, a saída e chegada a Jerusalém no verso 1, e um clima de muita alegria nessa pessoa que é convidada. Olha só que legal, uma pessoa extremamente feliz porque foi convidada ao lugar de habitação de Deus, ao templo. Agora, Jerusalém, ele tem o que significa Jerusalém, né? É cidade de paz, né? Pode ser também cidade de justiça, mas tem mais a ver com cidade de paz. E ele vai primeiro dizer aí, né, nessa segunda fase, sobre a cidade, que são os versos 3, 4 e 5. Então vamos ver o que ele fala da cidade. Versículo 3, Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Versículo 4, todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Então ele está falando da cidade e ele começa exaltando a arquitetura, porque ele vai dizer que é bem construída, os muros são compactos. E aí a gente precisa entender um pouco de brecha, mas não dá para explicar tudo aqui, porque senão esse vídeo não acaba em 10, 15 minutos, ok? Mas estuda um pouco sobre brecha, né? Porque se pôr na brecha significa que o muro tem brechas e ali seria um ponto fraco. Então se pôr na brecha é assim, eu vou estar no lugar onde o meu inimigo poderia ver uma luz ali, saber que ali é uma brecha e colocar uma espada e tentar alguma coisa, mas eu me ponho na brecha. Ou seja, eu me ponho até para ser sacrificado para o bem da cidade. É mais ou menos isso, mas é muita coisa para falar disso. Mas ele está dizendo que é bem compacto, ou seja, não tem brechas. Esse muro mostra a fortaleza que é Israel. Ele está exaltando a arquitetura de Israel. No verso 4, ele vai exaltar a religião. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Lembra que a ideia de que Israel, o Monte Sião, está no lugar mais alto? Então essa é a ideia. Você vai para o Monte Sião, você vai até o templo, você vai subir. Ainda que você esteja numa latitude superior, você sempre vai dizer que Israel está acima, então você vai subir
para Sião. Então ele vai dizer essa religião, o povo todo, e ele está falando isso num sentido maravilhoso. Olha, o povo todo de Israel está vindo aqui, está vindo à casa do Senhor, porque a lei requer isso. Então eles cumprem a lei, a religião está sendo cumprida na vida desses meus irmãos, e eu estou muito feliz em ver tudo isso. E mais uma coisa que ele fala do aspecto da cidade é o judiciário. É ali que as leis são cumpridas, ali que o veredito é feito, e ele está dizendo aqui de justiça num modo maravilhoso, de que ali há justiça, né? Hoje em dia, quando a gente sempre pensa em justiça, a gente pensa em algo punitivo. Não, justiça quer dizer que quando eu procuro justiça, eu preciso dela, ela está a meu favor. Então essa justiça de Israel está sendo feita da dinastia de Davi, da linhagem real. Os reis estão julgando com justiça. Então há um clima de um novo convertido aqui, parece. Né? Que ele está ressaltando aí a arquitetura, a religião e o judiciário. Se ele falou no segundo momento de Jerusalém, da cidade, então faltou agora, se Jerusalém significa cidade de paz, ele falou cidade, falta falar de paz. E aí segue os versos 6, 7 e 8. Olha o que ele diz: orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos que amam essa cidade, que hajam paz dentro de seus muros e prosperidades em seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Cada um desses versos ressalta a paz. Primeiro, a paz para aqueles que amam a cidade. Sabe quando você iniciou a caminhada e você olhou para a igreja e falou: nossa, por que eu não conhecia esse lugar antes? É essa pessoa que está olhando e se maravilhando da comunidade, da religião, da arquitetura, do ambiente que tem, da lei que como é bem feita ali. E ele vai dizer: paz para quem ama este ambiente. Depois, paz para este ambiente. E depois, por último, paz para os meus amigos, para que eles façam desse ambiente cada vez mais de justiça e paz. Então é alguém que está olhando para Jerusalém, admirando e ao mesmo tempo clamando pela paz por todos estes. E ele termina então falando: em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem. Aqui a ideia é: eu vou orar, eu vou seguir os mandamentos, eu vou seguir a lei, eu vou cumprir tudo o que está proposto, porque eu entendi quão isso é maravilhoso. Que essa chama desse salmista invada o nosso coração, nos inunde para lembrar do primeiro amor, aquilo que quando a gente olhava e falava: nossa, tudo é maravilhoso. Que a gente possa parar de olhar para o outro para ver a maldade, que a gente possa parar de olhar para o outro para ver os erros e possamos olhar e ver quão belo e quão maravilhoso é poder servir ao nosso Deus dentro de uma comunidade. Aí sim, esse texto vai fazer sentido. E aí sim, nós vamos dizer: eu estou feliz hoje, por quê? Porque hoje eu vou, não à casa de Deus, mas hoje, junto com meus irmãos, eu me torno o templo, eu me torno a igreja, porque eu já sou a habitação do Espírito. Então, quando eu me uno a alguém também que é a habitação do Espírito, ali a união, a harmonia, que quando nós nos reunirmos aos domingos, quando nós nos reunirmos nos nossos grupos de casa em casa, que isso inunde o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 3 perguntas para a gente conversar aí. Primeira pergunta: qual é o seu sentimento ao se encontrar com os irmãos? Ou seja, quando você chega na igreja, ou quando você chega no grupo de casa em casa, qual é o seu sentimento? 2, é possível celebrar a fé sem a prática da justiça? E aqui algo que eu não falei, mas que eu posso ressaltar agora. Aqui ele tem uma fé, e quando ele chega ele vislumbra tudo isso, mas essa fé é inundada pela justiça que ele vê na cidade. Então você acha que dá para viver uma fé sem contemplar a justiça? E número 3, ore por... E aí não é uma pergunta, mas aqui um pedido: ore por sua família, amigos e pela igreja, e que na sua família, no seu ambiente de amigo e na igreja, que haja paz,
que haja justiça, que haja fé e que haja o cumprimento dos mandamentos de Jesus. Que Deus te abençoe e boas reflexões.